A paz do Senhor Jesus a todos, amados Pai Celestial, uma ótima manhã de segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020. Que essa gloriosa paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, possa estar no teu coração, não só hoje, mas para sempre. Espero que você tenha tido um Natal de bênção, de paz na presença do Senhor, reunidos com os seus familiares, na medida do possível, não é? Mas tenha sido bênção. Que um ano novo, repleto das bênçãos do Senhor, com o mais importante de tudo para a tua vida e a sua família, que é a saúde, que essa daí não tem preço, não é verdade? Amados, estamos hoje repondo a nossa leitura do final de semana, não foi possível a gente estar lendo, já estamos nos últimos capítulos, e hoje vamos ler aqui Ageu capítulos 1 e 2 e Zacarias capítulo 1, nessa primeira leitura. Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e o exorta a reedificar o templo. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Capítulo 2, a glória do 2º templo. Outras versões diz a glória da 2ª casa. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu,
dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O que eu posso comentar sobre esse capítulo 2, que já estamos terminando? A glória agora não é da segunda, mas é da terceira casa. Que casa será esta? É o teu coração, é o meu coração, é o nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Tudo isso aqui remete a nós, aos seres humanos que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas almas. Temos algo de nós mesmos? Não. É tudo pela graça e a misericórdia do Senhor. Amém? Então essa glória na tua casa, que é o templo do Espírito Santo de Deus, ela vai fluir cada vez mais e mais. Vamos para a repreensão e promessa de bênção. Ao 24º dia do mês 9º, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na aba da sua veste e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes, respondendo, diziam: Não. E disse Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes, respondendo, diziam: Ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: Assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isto, desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei.
a destruição dos inimigos, a elevação de Zorobabel. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus! Que essa promessa de escolha seja para cada um de nós. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Oh, glória a Deus! Vamos aqui para Zacarias, capítulo 1, estamos com 11:31. Vamos ler apenas o capítulo 1. Na segunda leitura, já agendei aqui, nós vamos estar lendo Zacarias, capítulos 2, 3 e 4. Então vamos lá, Zacarias primeiro vai dizer: exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha só. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles tornaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. A primeira visão, os cavalos. Aos 24 dias do mês, um décimo, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo: palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: clama, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo
Estou zelando por Jerusalém e por Sião, e, com grandíssima ira, estou irado contra as nações em descanso, porque, estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram-o no mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa, nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. A segunda visão, os 4 chifres e os 4 ferreiros. E levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que é isto? E ele me disse: estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: que vêm estes fazer? E ele falou, dizendo: estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalharem. Então, amados, aqui terminamos o capítulo 2 de Zacarias e vamos agora para a terceira leitura. Terminamos o capítulo 1. Vamos para o capítulo 2, que vai dizer a terceira visão, Jerusalém é medida. Aí nós vamos ler o 2, o 3 e o 4. Portanto, vamos ficar com apenas uns 20 capítulos para amanhã, para dia 30 e dia 31. E vamos terminar ainda antes de um ano, em nome do Senhor. Por quê? Porque um ano completa dia 2 de janeiro de 2021. E nós, como já dissemos a semana passada, vamos estar no mesmo canal, porém com outro projeto, chamado Testemunhos Impactantes. E você querendo ouvir os áudios, é só vir aqui na playlist e começar lá do dia 2 de janeiro de 2020. Você vai acompanhar toda a leitura do ano todo. Deus te abençoe e te guarde. Até daqui mais uns minutos, em nome do Senhor. Fique na paz.